Então, para a gente iniciar o nosso estudo da noite de hoje, a gente vai ler uma página de preparo do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é do capítulo 2, que diz o seguinte: cresçamos para o bem. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Palavras de Jesus em João, capítulo 3, versículo 34. Observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros das ciências e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. E agora, nesse momento, convido a todos os irmãos para que a gente possa juntos unir os nossos pensamentos, elevando ao nosso Deus, ao nosso Criador. Primeiramente, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos virtualmente nesta noite para juntos estudarmos o Evangelho e as leis divinas, trazidas através da doutrina espírita. Agradecemos imensamente toda a bênção e todo o amparo do nosso Criador e a presença, o suporte da espiritualidade amiga junto de nós. Agradecemos imensamente a bênção da vida e da existência e pedimos ao Pai que continue conosco, abençoando a nossa jornada, abençoando as nossas vidas, abençoando o nosso propósito no bem, do amor, buscando sempre o crescimento moral e espiritual, buscando sempre a nossa evolução. Que Deus esteja sempre conosco, nos amparando no estudo da noite de hoje, para que possamos trazer esse estudo de uma forma clara, simples, para que possa nos ajudar nas nossas reflexões. Que essa paz, que a luz do Pai continue presente entre nós hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite aos irmãos que foram chegando. O nosso estudo dessa noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, mas no item 4, Jesus em casa de Mateus, em casa de Zaqueu. A gente vai conversar um pouquinho sobre Jesus e Zaqueu na noite de hoje. E essa mensagem que Kardec traz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é uma passagem que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, do versículo de 1 a 10. E essa passagem, ela está somente no Evangelho de Lucas. Existem várias outras passagens do Mestre que se encontram nos 4 Evangelhos, né? Marcos, Lucas, João. Só que essa está só no Evangelho de Lucas, que é a narrativa de Jesus e do encontro com Zaqueu. E nessa passagem, ele diz o seguinte: tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer,
porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, no versículo de 1 a 10. Então, antes da gente começar a refletir sobre essa mensagem, sobre esse grande ensinamento trazido por Jesus, primeiro a gente tem que refletir um pouquinho do nosso querido mestre, né? Quem era Jesus? Quem era esse nosso mestre, nosso grande guia e modelo da humanidade, como diz a doutrina espírita, como diz a espiritualidade? A gente entende que o Cristo realmente é o governador planetário, né? Aquele que ele presenciou, ele participou, assim melhor dizendo, da formação do nosso globo, da formação do planeta Terra, e depois foi designado para ser o governador desse planeta. Depois recebeu a missão dele próprio, encarnar nesse planeta, para que pudesse trazer a Boa Nova, para que pudesse trazer o Evangelho, para que pudesse trazer as leis divinas, para nos auxiliar, enquanto humanidade, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento espiritual. Jesus, como narra a espiritualidade, recebe a todos nós aqui nesse planeta, para que nós pudéssemos encarnar aqui e cumprir a nossa trajetória evolutiva. Um planeta de provas e expiações, um planeta que tem aqui muitos ensinamentos para essa nossa jornada de desenvolvimento moral e espiritual, para a nossa jornada de aprendizado e para a nossa jornada de trabalho também. Então Jesus, quando ele veio trazer o Evangelho, quando ele veio trazer os seus ensinamentos, quando ele veio trazer a Boa Nova, a boa e feliz notícia, né, que é o Evangelho, ele veio com essa missão de orientar, de esclarecer, de conscientizar, mas a missão também de transformar almas, de curar almas, de ajudar as almas a se renovarem através do Evangelho. Ele traz ensinamentos preciosos para que a gente consiga, através do entendimento, da compreensão, da incorporação desses ensinamentos, a gente possa gerar transformações, mudanças no nosso íntimo, que nos ajude verdadeiramente a evoluir espiritualmente. Então, Jesus ele vem com essa missão, não apenas de orientar, não apenas de informar, não apenas de ensinar, mas com a missão de nos transformar. Então, os ensinamentos que o Mestre nos traz são ensinamentos que nos levam a refletir, mas também são ensinamentos que tocam a nossa alma. Os ensinamentos do Mestre, eles mexem tanto com a nossa parte cognitiva, quanto a nossa parte emocional. E é onde gera a transformação, onde gera a mudança, é nessa parte emocional. Por isso Jesus ele sempre nos ensina através de parábolas, através de histórias. Porque as histórias, as parábolas, ela tem esse poder de tocar o nosso íntimo, de tocar a nossa alma, de tocar realmente as nossas emoções. E são essas emoções que nos dirigem, que nos direcionam, que nos fazem nos mover rumo a essa transformação. A gente, quando observa todo o Evangelho de Jesus, todas as passagens do Mestre, a gente percebe que ele verdadeiramente ele aproveitava cada situação vivida, cada situação vivenciada naquele momento que ele estava passando ou que ele estava pregando, para ensinar. Ele aproveitava o contexto que ele estava inserido, o contexto de uma situação, para que ele pudesse ensinar, para que ele pudesse deixar ali um ensinamento moral para todos. Então a gente observa em diversas passagens onde vários irmãos da época, fariseus, iam lá para tentar o Mestre, né? Ia lá para tentar questioná-lo, para tentar, através das próprias respostas do Mestre, fazer com que ele pudesse dar alguma palavra errada para que pudesse ser preso. Mas Jesus, como era um grande mestre, um grande sábio, ele usava dessas perguntas, né, desses questionamentos que chegavam até a ele, para aproveitar essas mesmas perguntas e deixar um grande ensinamento moral. Todos esses ensinamentos de Jesus são interessantes, porque quando a gente lê apenas o que está escrito na palavra,
a gente tem um entendimento, uma interpretação. Mas a partir do momento que a gente vai tentando buscar um pouquinho mais profundo ali naquelas linhas, a gente consegue perceber um outro ensinamento, um ensinamento um pouco mais profundo, um pouco mais transformador realmente. Então, nesse contexto do encontro de Jesus com Zaqueu, ocorre dessa mesma forma. Jesus aproveita aquele contexto daquele momento, aquela situação que ele estava vivenciando naquele momento, para dar um grande ensinamento. Um ensinamento não só para Zaqueu, não só para os discípulos, mas para todos nós em humanidade. Porque o mestre sabia que os seus ensinamentos, que a sua palavra, o seu evangelho, iria perdurar para todo sempre. O próprio mestre diz: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Então todos nós, hoje em dia, nos debruçamos no evangelho, nos debruçamos nos ensinamentos de Jesus, porque esse ensinamento ele foi deixado para a posteridade. Esse ensinamento foi trazido há mais de 2000 anos, mas com o intuito de ser deixado realmente para todos nós, para que a gente pudesse aproveitar essas orientações para nos ajudar em nossa jornada espiritual. Então, muitos de nós, através das reencarnações, já tivemos vários contatos com o Evangelho, com os ensinamentos. E a cada encarnação e a cada oportunidade, a gente vai se depurando e vai compreendendo um pouquinho mais o que o Mestre trouxe verdadeiramente para nos ajudar. E aí, nessa passagem, tem vários pontos aqui muito interessantes que a gente consegue perceber esses ensinamentos dessa passagem de algumas formas. A primeira forma é a gente ler apenas aquilo que está escrito realmente em suas linhas, de uma forma bem literal. A segunda maneira é a gente tentar buscar os ensinamentos mais simbólicos que estão por trás dessa passagem, por trás desse ensinamento. E também a gente consegue observar essa passagem através de 3 perspectivas. Na perspectiva de Jesus, na perspectiva de Zaqueu e na perspectiva de todos aqueles outros que estavam ali vivenciando aquele momento, os discípulos e toda aquela multidão. Então, para a gente analisar juntos aqui essa passagem, primeiramente a gente vai buscar compreender ela no sentido literal que ela está aqui. Então ele diz o seguinte, que Jesus estava passando, por Jericó, estava entrando em Jericó. Ele estava passando por essa cidade e lá havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Publicanos, na época, eram os cavaleiros arredentários das taxas públicas, incumbidos ali da cobrança de impostos. Eram trabalhadores do Império, os trabalhadores de Roma, que iam lá e cobravam os impostos ali do povo e levavam os impostos para Roma. Então Zaqueu, ele era o chefe desses cobradores de impostos. Então a gente já começa a perceber que Zaqueu, naquela época, ele não era muito bem visto pela população, Zaqueu ali em Jericó, talvez ele não era muito bem visto nem muito bem quisto. Por quê? Porque os trabalhadores da época, se a gente for buscar o contexto da história, tinha aquela comunidade em Jericó que trabalhava arduamente para o seu sustento e ali iam os cobradores do império pegar ali os tributos, pegar ali os impostos para levar lá para o reino, para levar para o império, para levar para Roma. Então Zaqueu era o chefe desses cobradores. Daí a gente já começa a perceber qual era a afinidade de Zaqueu com aquele povo, com aquela comunidade. Então olha só, Jesus estava passando por lá e tinha Zaqueu, que é o chefe do publicano. Então esse chefe do publicano, ele era desejoso de ver Jesus, para conhecê-lo. Então ele não conseguia ver devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso correu à frente da turba e subiu a um sicômoro, a uma árvore, para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Então chegando a esse lugar, Jesus se dirigiu para o alto olhar e viu Zaqueu e disse: desce, Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes em tua casa. Olha só o que Jesus fala para Zaqueu, hein? Então Zaqueu desce imediatamente e o recebeu, lógico, jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Olha só, então Zaqueu, na época, era considerado um homem de má vida para aquela comunidade. Um homem, na verdade, que não era realmente bem quisto por todos. Então Zaqueu, quando entraram na casa, Zaqueu disse: pondo-se diante do Senhor, Senhor, dou-te a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos.
ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então essa é a passagem do jeito que está escrita. E a gente lendo ela, refletindo do jeito que ela está escrita, a gente entende que era um homem de má vida, segundo ali a comunidade, era um cobrador de impostos, o chefe do cobrador de impostos, e que deu a vontade nele de conhecer Jesus. E ele, sabendo que o mestre passaria pela cidade, só que como que o mestre andava, né? Sempre rodeado por uma multidão. Onde Jesus passava, uma multidão o acompanhava. Então Zaqueu era de baixa estatura, era um homem baixo. Então ele não conseguia ver Jesus no meio daquela multidão. Então o que ele fez? Ele subiu numa árvore, correu na frente da turba, subiu numa árvore, e da árvore ele conseguia ver Jesus. Só que Jesus passando, aproximando-se da árvore, Jesus olha para o alto, vê Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou me hospedar na sua casa. Então Zaqueu rapidamente desce daquela árvore, né? Para receber Jesus na casa dele. Mas olha só, o que a multidão fez? Na hora que a multidão olhou aquilo, viu aquela situação, todos eles começaram a reclamar, começaram a murmurar. Que história é essa do mestre se hospedar na casa de um homem de má vida? Que história é essa do nosso mestre, do nosso Jesus, se hospedar lá na casa desse homem aí, que era considerado para muitos ali um ladrão, um homem de má vida? Então Jesus vai na casa de Zaqueu. Chegando na casa de Zaqueu, Zaqueu vira para Jesus e fala: mestre, eu dou metade dos meus bens e restituo a 4 tantos aquelas pessoas às quais eu cometi algum dano. Então Jesus, não está narrado na passagem que Jesus pediu alguma coisa para Zaqueu. Zaqueu ofereceu naquele momento toda essa reparação. Zaqueu que se ofereceu a doar os seus bens, a repartir os seus bens. Jesus não pediu nada. Mas, mediante a essa situação, mediante a essa doação de Zaqueu, Jesus vai e diz para ele: então hoje a salvação entrou na sua casa, porque também este é filho de Abraão. Visto que o Filho do Homem, Jesus falando dele mesmo, né? Visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então essa passagem nos mostra ali, literalmente, né, que Zaqueu sentiu uma vontade no seu coração de conhecer Jesus, ou seja, já tinha algo acontecendo ali no seu íntimo, né, que ele foi buscar a Jesus. Diante dessa oportunidade, ele se sentiu tão comovido, sentiu tão tocado, que deu a vontade nele de dividir os bens dele, restituir aos outros. Jesus, reconhecendo a sinceridade dos seus atos, a honestidade dos seus sentimentos, da sua ação, da sua atitude, disse para ele: através da sua atitude, através dos seus atos, você hoje conseguiu a salvação. Então essa é uma visão dessa história, né? Dessa passagem. Uma visão um pouco mais literal, né? O que está mais escrito aqui. Mas a gente pode trazer também uma interpretação um pouco mais simbólica dessa passagem. E ela, como a gente estava lendo aqui, ela é recheada de simbolismo realmente. Desde a entrada de Jesus, desde o momento que falam de Zaqueu. Então a gente consegue perceber vários simbolismos aqui nessa passagem. Por exemplo, tendo Jesus entrado em Jericó, passava-se pela cidade. Primeiro ponto, Jericó, na época do Cristo, era considerada uma cidade onde haviam ali muitos vícios. Por exemplo, Jerusalém era considerada a cidade santa, né? A cidade mais espiritualizada. E Jericó era uma cidade que era considerada uma cidade onde tinha muitos vícios, muitos erros, muitas situações negativas, pessoas de má vida. Então, era considerada uma cidade que tinha um pouco uma vibração espiritual, vamos colocar assim, um pouco mais baixa. Jesus fez questão de passar por Jericó. Esse já é o primeiro ponto. Jesus, ele quis passar por Jericó. Ele sabia que ali haviam pessoas que necessitavam de um auxílio, que necessitavam de um amparo, que necessitavam da ajuda do médico, né? Jesus fala o que para a gente? Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Então Jesus, ele caminhava, ele procurava, ele buscava realmente os enfermos. Não apenas os enfermos da matéria, não apenas os enfermos do físico, do corpo,
mas também, principalmente, os enfermos da alma. Jesus, o grande médico das almas, ele buscava sempre encontrar os enfermos da alma para que ele pudesse curar, para que ele pudesse orientar, ensinar, pregar e transformar a vida daquela pessoa através dos seus ensinamentos. Então ele passa por essa cidade de Jericó. E ele passando pela cidade, segundo ponto, Zaqueu, que era esse chefe dos publicanos ali, né, chefe dos cobradores de impostos, ele corre e sobe numa árvore, porque Zaqueu era de baixa estatura. O simbolismo, né, por trás dessa fala, Zaqueu era um homem de baixa estatura. A gente pode pensar o seguinte: Zaqueu, devido à sua vida, talvez de vícios, má vida, como é colocado aqui, Zaqueu tinha uma vibração espiritual baixa, né? Zaqueu ainda não tinha uma espiritualidade desenvolvida dentro dele. A visão de Zaqueu era um pouco mais materialista, um pouco mais terra-terra, um pouco mais voltada para as questões da matéria e não voltada para as questões do céu, as questões espirituais. Talvez aí o simbolismo de Zaqueu sendo um homem de baixa estatura. Não era baixa estatura física, porém talvez uma baixa estatura moral e espiritual. E aí, no simbolismo dessa passagem, o que ele fala? Que Zaqueu, por ter essa baixa estatura, ele não conseguia ver a Jesus, porque entre ele e Jesus tinha uma grande multidão. E que multidão era essa? Então, nesse ponto, a gente consegue identificar dois tipos de multidões. A multidão exterior e a multidão interior. Quando a gente escuta Jesus falando o seguinte: a fé remove montanhas. Que montanhas são essas? Muitas das vezes não são montanhas físicas, mas montanhas que nós trazemos no nosso lado espiritual, no nosso lado moral, montanhas dos nossos vícios, dos nossos erros, das nossas mazelas. Então, assim como as montanhas, a gente traz esse simbolismo também das multidões. Entre Zaqueu e Jesus tinha uma multidão que impedia Zaqueu de chegar a Jesus. Que multidão é essa, talvez? A multidão dessa vida, às vezes, desregrada, dessa má vida que Zaqueu trazia no seu íntimo. Às vezes, aquela multidão de pensamentos errôneos, pensamentos viciosos, de emoções ainda muito materializadas, de situações ainda de pensamentos um pouco voltado para as questões materiais. Então, tudo isso gerava uma multidão dentro do próprio Zaqueu que o impedia de ver Jesus, de chegar até Jesus. E também tinha a multidão exterior, a multidão daqueles que muitas das vezes nos influenciam de forma negativa, aquela multidão às vezes que influencia através de julgamentos, através de cobrança, através da crítica, através de situações de punição até. Então, entre Jesus e Zaqueu, tinham essas multidões. E para Zaqueu ver a Jesus, para Zaqueu encontrar com Jesus diante dessa multidão, o que ele fez? Ele realizou um movimento. Na história, narra que foi um movimento exterior, onde ele sobe numa árvore. Mas talvez o movimento maior que Zaqueu fez foi um movimento interior, onde ele teve que subir, onde ele teve que elevar a sua vibração, elevar o seu padrão vibratório para que ele conseguisse perceber a Jesus, para que ele conseguisse ver a Jesus. Então ele sobe em uma árvore. O sicômoro, na época, era uma árvore, era uma figueira brava, né? E essa figueira, ela tinha uma toxina que causava um mal. E ele venceu esse medo aí dessa toxina e subiu mesmo assim nessa árvore, né? Então a gente vê uma atitude de coragem em Zaqueu, uma atitude de decisão em Zaqueu, uma atitude real de vontade, de querer subir aquela árvore, ou seja, elevar o seu padrão vibratório. Então não foi uma atitude externa, mas foi sim uma atitude interna, de coragem, de decisão, de vontade, de força, de querer. Então ele gerou dentro dele, através dessa vontade, uma energia que elevou o seu padrão vibratório. E através dessa elevação, através de elevar o seu padrão vibratório, ele conseguiu se colocar em uma condição onde
através dessa mudança interior, desse movimento interior que ele fez, ele conseguiu o quê? Se tornar perceptível ao Mestre Jesus. Então Jesus, se aproximando dessa árvore, como narra aqui na passagem, né? Olha para o alto e vê Zaqueu. Olha só como é que é a riqueza dessa passagem, desse ensinamento. Então, Jesus ele olha para o alto e percebe Zaqueu. Quando a gente fala de olhar, a gente não está falando somente desse olhar material, desse olhar físico, né? Mas nessa passagem, Jesus traz esse ensinamento de um olhar espiritual, um olhar acolhedor, um olhar de empatia, um olhar de compaixão, um olhar de percepção do outro, né? No meio de uma multidão, Jesus olha para o alto e vê Zaqueu, e percebe Zaqueu, enxerga Zaqueu. Zaqueu se torna visto, né? Se torna perceptível ali para Jesus. Então Jesus, com aquele olhar dele, meigo, carinhoso, amoroso, de empatia, ele percebe Zaqueu. E rapidamente, percebendo esse movimento interior que Zaqueu realizou, percebendo o esforço tamanho que Zaqueu realizou naquele momento, Jesus fala para ele: Zaqueu, pode descer dessa árvore, que hoje eu vou me hospedar na sua casa. Olha só, imagina, eu fico imaginando, minha gente. Imagine só, a gente aqui nessa vida, né, nos esforçando dia após dia para tentar nos melhorar um pouquinho, para tentar nos lapidar, né, tentando subir aí as nossas árvores, escalar as nossas árvores. E aí, de repente, aparece Jesus e olha para cada um de nós e fala assim: desce daí, vem cá, que hoje eu vou me hospedar na sua casa. Já parou para imaginar isso? Jesus parando ali na sua frente falando para você: hoje eu vou me hospedar na sua casa. Imagina essa emoção, né? Então, diante desse momento, Zaqueu simboliza ali não só aquele homem, aquele cobrador de impostos, aquele chefe ali, né, daqueles cobradores de impostos, mas sim, a gente traz esse simbolismo de Zaqueu para todos nós. Todos nós. Todos nós que estamos aqui nessa jornada material, todos nós que estamos aqui encarnados, buscando através dos nossos esforços diários, domar as nossas más tendências, domar as nossas más inclinações, domar as nossas vicissitudes, as nossas mazelas, nos esforçando dia após dia para conquistar uma virtude, para desenvolver uma virtude em nosso íntimo, né? Para expandir essa centelha divina que nós trazemos dentro de nós. Então Zaqueu, ele simboliza a todos nós que estamos aqui buscando, lutando, batalhando em prol desse crescimento, em prol do nosso desenvolvimento pessoal, enquanto espíritos imortais que somos. Então, Jesus ele chega e convida: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou me hospedar na sua casa. E o que é esse simbolismo para a gente? Jesus ele percebe essa mudança, esse querer tão grande dentro de Zaqueu, que ele fala: através da sua atitude, hoje eu vou me hospedar na sua casa. O que é essa casa? É a nossa intimidade, é o nosso íntimo, né? É o nosso espírito, é o nosso eu verdadeiro. Então, quando a gente se abre para essas oportunidades, que a gente se abre, se eleva verdadeiramente, Jesus se faz presente. Através da sua força, das suas energias, através do seu amparo, da sua bênção, através dos seus trabalhadores de luz, através dos nossos guias e mentores espirituais. Quando a gente eleva o nosso padrão vibratório, quando a gente se eleva espiritualmente, a gente cria essa oportunidade, a gente cria essa possibilidade de nos tornarmos abertos e receptivos a essa influência espiritual positiva, a essa presença espiritual positiva nas nossas vidas. O próprio mestre falou, né, pra gente há muito tempo atrás: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E às vezes a gente, não sei se a gente não acredita ou se a gente não percebe que o mestre está falando, que ele está junto de nós, que ele está com a gente. Basta a gente realizar esse movimento interno.
Basta a gente fazer esse movimento íntimo de elevar o nosso padrão vibratório, seja através das preces, das orações, seja através de uma atitude no bem, seja através de um trabalho na caridade, seja através do evangelho no lar, seja através do grupo de estudo do centro, seja através desse momento que nós estamos aqui juntos, refletindo sobre o evangelho, sobre os ensinamentos. Todas essas situações geram essa oportunidade e essa possibilidade da gente nos elevar espiritualmente, para que a gente possa perceber a presença de Jesus em nossas vidas. Jesus entrando em nossas casas, entrando em nosso íntimo, nos trazendo o seu amor, nos trazendo o seu amparo, nos trazendo a sua força, nos revigorando para essas situações tão desafiadoras que a gente vem vivenciando, né? Para essas situações tão desafiadoras no nosso lar, na nossa família, no nosso país, no mundo de uma forma geral, que nós estamos enfrentando. Então essas oportunidades de elevar o nosso padrão vibratório, essas oportunidades da gente modificar a nossa vibração íntima, positivando, elevando, a gente está criando sim possibilidade, oportunidade de trazermos para perto de nós, para juntos de nós, a presença do bem, a presença dessas forças divinas, a presença de todo esse amparo espiritual que tanto necessitamos, que tanto precisamos para essa nossa jornada. E esses irmãos, eles se aproximam de nós, sim, com o intuito de nos revigorar, com o intuito de nos preencher, com o intuito de nos fortalecer, com o intuito de nos dar mais ânimo para que a gente possa seguir a nossa jornada, nos inspirando coragem, nos inspirando fé, nos inspirando resignação, tão importante para essa nossa trajetória aqui, por esse planeta de provas e expiações, desenvolvermos essa resignação. Então essa mudança interior, esse movimento íntimo que Zaqueu realizou nesse instante, ele mostra que mesmo esse homem de má vida, mesmo esse homem pecador, mesmo esse homem que era considerado por muitos na época, um homem de má vida, né? Mesmo ele conseguiu gerar dentro dele esse movimento positivo, renovando as suas forças, as suas energias, criando ali uma situação íntima mais positiva, mais elevada. Mesmo esse homem, ele conseguiu. E através desse movimento, ele teve a presença de Jesus na sua casa, no seu lar, no seu íntimo, na sua intimidade. Então a pergunta que fica, e por que não nós? E por que também nós não podemos gerar dentro de nós, mesmo com os nossos desafios, mesmo com as nossas mazelas ainda, mesmo com as nossas vicissitudes? Até porque Jesus ele não cobra da gente que nós sejamos espíritos perfeitos, de forma alguma. Pelo contrário, Jesus ele veio nos ensinar a amar justamente para que através desse amor a gente possa evoluir. Não é verdade? Jesus ele trouxe para nós os ensinamentos de amor, os ensinamentos de paz, de fé, esses ensinamentos maravilhosos, justamente para nos ajudar a evoluir. Então, a gente tem que aproveitar desses exemplos, assim como o de Zaqueu, para que a gente possa verdadeiramente aproveitar a cada dia dessa jornada as oportunidades que nós temos. Não nos cobrando que nós não somos perfeitos ainda, mas pelo contrário, caminharmos aí rumo ao nosso desenvolvimento, caminharmos rumo ao nosso aprendizado, caminharmos rumo às oportunidades de ser útil, de servir, de ser melhor um pouquinho, 1% ao dia. Isso já está de bom tamanho. Que a gente tenha essa visão de caminhar um passo de cada vez, até porque a natureza não dá salto. Então nós estamos inseridos em um processo. Nós fomos criados em um momento simples e ignorante, mas com o objetivo de alcançar a perfeição espiritual. Nós não somos seres perfeitos, somos seres perfectíveis. Nós estamos numa jornada de aprendizado. Aprendizado após aprendizado, para que através disso a gente vá construindo aí o nosso eu mais feliz, o nosso eu mais espiritualizado, o nosso eu mais evoluído. Mas nós estamos em um processo ainda. Não chegamos ainda no final, no destino, na nossa meta final. Ainda estamos num processo. E para a gente aproveitar da melhor maneira possível esse processo, a gente tem que buscar, sim, nesses exemplos, nessas informações, nessas orientações,
e ver, enxergar que nós podemos. Porque às vezes a gente coloca os ensinamentos de Jesus tão distante de nós, a gente fica olhando às vezes essas passagens e a gente pensa o seguinte: nossa, mas são espíritos tão bons, né? Espíritos tão puros já, espíritos tão perfeitos. Ah, quem sou eu de agir dessa forma? Quem sou eu de agir assim? Não, pelo contrário. Jesus nos mostra aqui, através dos seus ensinamentos, que são pessoas simples, pessoas do dia a dia, pessoas que erravam, pessoas que também eram imperfeitas, que aproveitavam as oportunidades, iam lá e construíam a sua vida, e construíam aquilo que eles verdadeiramente queriam ser. Se esforçavam, batalhavam, assim como nós. Eu gosto muito de lembrar numa passagem, a passagem de Pedro, né? Eu acho que Pedro era um dos discípulos de Jesus ali, que era um dos mais bravos, né? Pedro é muito parecido com a gente. Pedro, naquele momento que Jesus foi preso, né? Que vem o soldado, o que Pedro faz? Rapidamente ele já pega a espada, já dá na orelha do soldado, já corta um pedaço da orelha do soldado, e Jesus fala: calma, Pedro, calma, embainha a tua espada, porque aquele que fere com a espada se ferirá. Jesus vai lá e restitui a orelha do soldado. Então a gente vê, eles estavam ali com Jesus. Eles caminhavam com Jesus 24 horas por dia e tinham aqueles erros. E cometiam ainda aqueles erros. Não é verdade? Então isso não é para justificar, então a gente pode errar à vontade. Não é isso. Mas é para mostrar que todos somos humanos, somos seres humanos, somos aprendizes. Todos nós somos aí aprendizes do Evangelho, aprendizes de Jesus. E é justamente através dessa nossa vivência, através dessa nossa convivência um com os outros, que a gente vai buscando se melhorar. Através desses atritos, desses conflitos diários, que a gente vai tentando ali podar as nossas arestas, que a gente vai tentando agir diferente um dia de cada vez, tentando ser hoje melhor do que eu fui ontem, mas que seja 1%. Mas que a gente tente ser melhor hoje do que a gente foi ontem. Que a gente aprenda a não mais golpear com a espada, que a gente possa embainhar a nossa espada. Não é verdade? Que a gente possa, muitas das vezes, através de uma ofensa, através de um conflito, a gente parar um pouquinho, frear um pouquinho, pensar, refletir, tomar um pouco de consciência, aprender a lidar, gerir as nossas emoções. E através disso a gente vai agindo de uma forma melhor. A gente vai se colocando de uma forma melhor perante o outro. Porque o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual, ele depende de nós, mas também a gente se utiliza muito do outro, daquilo que o outro faz com a gente, a influência do outro na nossa vida. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades, primeiramente através da nossa conscientização, do conhecimento, aproveitar a nossa relação com o outro, para que a gente possa positivar sim a nossa vida. Para que a gente possa perceber onde foi que eu errei nesse momento quando eu falei com meu irmão. Onde foi que eu errei nesse momento que eu falei com meu familiar. Onde foi que eu falei aqui com meu irmão do centro que eu errei naquele momento. Então a gente tomar consciência dessas situações já é um passo muito grande. Porque antes, né, se a gente for buscar a nossa trajetória espiritual, antes a gente nem pensava, a gente já chegava igual Pedro. A gente já batia com a espada. Hoje, se a gente já conseguir parar e refletir, já é um passo. Não é verdade? Vai chegar um momento que, além da gente parar e refletir, a gente não mais vai reagir, mas sim agir, que é diferente. Todas as vezes que nós reagimos, a gente está agindo o quê? Instintivamente, né? Mas quando a gente age, a gente está agindo com consciência. A gente está agindo com o nosso eu verdadeiro. E aí Jesus, ele mostra pra gente nessa passagem que nesse momento Zaqueu ele faz esse movimento interno, elevando o seu padrão vibratório, o seu padrão de consciência. Um despertar aconteceu dentro de Zaqueu que moveu ele verdadeiramente para buscar a Jesus. Ele buscou a Jesus. E isso é interessante, porque quando a gente vai analisar, estudar as passagens de Jesus, todas as curas que ele fez e muitos dos ensinamentos que ele deixou, é interessante, as pessoas buscavam a Jesus. As pessoas iam até Jesus. E somente quando eles iam até Jesus,
Jesus ia lá e olhava para eles e realizava aquele ensinamento, a cura que ele tinha que realizar. Mas olha só que interessante e importante para nós a gente perceber isso, que é necessário, em todo o processo de cura, de transformação, de aprendizado, de evolução, é necessário que nós venhamos a dar o primeiro passo, que nós venhamos a gerar esse movimento interior para ir em busca de Jesus. Nós precisamos ir até Ele. E quando a gente vai até Ele, meus irmãos, Ele nunca nega ajuda. Ele está sempre ali, de braços abertos, de mãos estendidas, pronto a ajudar, pronto a servir. Que eu me lembro, não tem nenhuma passagem do Evangelho de Jesus, nenhuma passagem aqui da Bíblia, do nosso Evangelho, não tem uma passagem que chegou alguém até Jesus e ele se negou, virou as costas e saiu. Eu não percebo nenhuma passagem. Todas as passagens, as pessoas tiveram esse movimento interno, essa vontade, esse desejo, esse querer real e foram até Jesus. Se moveram, se direcionaram, se elevaram até Ele. E aí quando chegaram nele, Ele foi lá e curou, abençoou, ensinou, enfim. Mas carece de que a gente vá até Ele. E Zaqueu fez isso. Zaqueu, para encontrar com Jesus, ele teve que se elevar. Se elevar numa altura que ele conseguia ser percebido por Jesus. Ah, então eu tenho que ser muito elevado para Jesus me perceber? Não foi isso que o mestre nos falou. Jesus falou, onde tiver 2 ou mais em meu nome, falando em meu nome, orando em meu nome, fazendo prece em meu nome, ali eu estarei. Não é verdade? Zaqueu fez isso. Com a sua vontade, com a sua força, com o seu desejo, ele foi. E depois, né, lá dentro da casa de Zaqueu, ele foi tão tocado, ele foi tão despertado naquele momento espiritualmente, que deu a vontade. Jesus não pediu nada, mas deu essa vontade em Zaqueu de ir lá e falar, não, eu não preciso de toda essa riqueza, eu vou lá e vou dividir com os pobres, eu vou lá e vou doar para aqueles que eu causei o mal, eu vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu causei o mal. Porque é isso, verdadeiramente. Quando a gente entende, quando a gente percebe a grandeza do ensinamento de Jesus, quando a gente percebe essa transformação dentro de nós, isso nos toca, nos comove de uma forma tão grande que a gente fica com essa vontade de repartir com os outros, de contribuir com os outros. Zaqueu ele se sentiu tão tocado naquele momento, ele se sentiu tão motivado pela presença de Jesus, por tudo aquilo que ele estava vivenciando no momento, que ele falou, não, eu não posso ficar com isso só para mim. Eu vou lá e vou dar metade para quem eu fiz o mal, eu vou restituir 4 vezes. Ou seja, não era só a matéria, não era só o dinheiro, mas era aquela força que ele estava sentindo dentro dele, da presença do bem dentro dele, da presença do amor verdadeiro, da presença da transformação. Então olha só a mudança que quando a gente tem esse contato com o Evangelho, esse contato com Jesus através do Evangelho, através da espiritualidade, através do bem, olha só a mudança que gerou naquele homem, considerado de má vida, mas que na visão de muitos que estavam ali em torno deles, estava julgando. Olha, Jesus vai se hospedar na casa de um irmão de má vida. Mas olha só a percepção de Jesus. O que a gente falou das 3 perspectivas, né? A perspectiva da multidão era o quê? Julgar, condenar, criticar. Ah, olha lá, fulano de tal, está recebendo ajuda do mestre. Ué, como assim? Um homem de má vida. O que infelizmente a gente escuta o tempo inteiro, né? Muitos julgamentos, comparações, críticas. Né? A gente julga muito, infelizmente. Ah, fulano de tal está fazendo isso para aparecer, fulano de tal está fazendo isso para se mostrar, não sei o quê. A gente escuta muito isso. Então isso ali, nesse momento, Jesus mostra a perspectiva de todos que estavam à volta, que não estavam enxergando da forma que Jesus estava enxergando a situação e da forma que Zaqueu estava enxergando a situação. Eles estavam olhando de fora. Então a perspectiva deles era julgar, condenar, né? E a perspectiva de Jesus era o quê? De que tinha um homem ali que verdadeiramente foi tocado, que verdadeiramente se permitiu ser transformado, se permitiu mudar a sua vida, mudar a sua história. Não interessava o que ele fez até ali. Interessava naquele momento que ele vai fazer dali para frente. Meus irmãos, não adianta a gente ficar olhando lá para trás. O que a gente já fez ou já deixou de fazer. Não adianta.
O que adianta a gente ficar trazendo esse passado, ficar remoendo esse passado, ficar carregando às vezes toneladas nas nossas costas, talvez de culpa, talvez de mágoas, talvez de ressentimentos? Não vai adiantar, não vai nos ajudar na nossa jornada. Pelo contrário, quanto mais peso a gente bota no nosso carro, mais atolado ele fica nessa areia do deserto da vida, né? Então a gente precisa tirar esses pesos para que a gente possa seguir viagem, para que possa continuar a nossa jornada. Então naquele momento, Jesus, a perspectiva de Jesus diante da situação era um homem que verdadeiramente foi tocado, um homem que verdadeiramente aceitou a transformação, um homem que verdadeiramente tomou a decisão, ele quis se mudar e agora viver uma nova vida, viver uma nova versão ali da sua história. Essa era a perspectiva de Jesus. Não era de julgar, não era de condenar. Pelo contrário, era de acolher aquele irmão. E aí a perspectiva de Zaqueu era o quê? Ele não estava ligando também porque que aquele povo, aquela multidão estava falando dele, não. Ele, com a vontade, com a decisão que ele tinha, o que ele foi? Ele foi lá e fez, ele agiu. Ele se elevou, ele subiu na árvore, ele fez o que ele precisou fazer, porque ele estava determinado a ter aquilo ali naquele momento, naquela noite. Ele queria ver Jesus e queria conhecer Jesus. E ele fez isso e conseguiu. Graças à sua coragem, graças à sua fé, graças à sua decisão, graças à sua determinação, ele foi lá e fez. Olha só. E aí no final, olha só o que Jesus ainda diz. Esta casa recebeu hoje a salvação. Recebeu a salvação, ou seja, a transformação. O íntimo, a casa, a intimidade de Zaqueu, recebeu a transformação naquele momento. Porque também este é filho de Abraão. Se a gente fosse colocar em nossas palavras, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos o direito, todos nós merecemos sim ter essa ajuda, esse amparo, esse crescimento, essa evolução. Todos nós somos filhos de Deus e estamos nessa mesma jornada de crescimento e aprimoramento espiritual. Todos nós. E Jesus, ele termina dizendo o seguinte: visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Olha só o que Jesus diz pra gente, né? Muitas das vezes nós nos achamos perdidos. Muitas das vezes nós nos achamos, até diante das situações da vida, a gente acha que não é merecedor. Não é merecedor de receber uma graça, de receber um bem, de receber um amparo de Jesus. A gente se acha não merecedor. Mas Jesus, ele vem e fala: eu vim para procurar aquele que estava perdido e vim para salvar. Mas, para que isso ocorra, o que ele pede? A única coisa que ele pede: vinde a mim. Vinde a mim, vós que estão sobrecarregados, aflitos, vinde a mim, que eu vos aliviarei, e eu vou te ajudar. Vinde a mim. Batei a porta e ela se abrirá. Buscai e achareis. Não é isso que ele fala pra gente? O que ele fala? Faça a sua parte. Faz a sua parte que eu vou te ajudar. Eu estou aqui, de braços abertos, de mãos estendidas. Estou aqui, pronto para te ajudar. Mas faz a sua parte. Faz a sua prece. Busca. Faz o bem, vivencie o bem. Faça alguma coisa. Faça um movimento íntimo. Um movimento que seja. Faça. Eu estou aqui te esperando. E Jesus, ele fala isso pra gente. Ele faz esse convite pra gente. Vinde a mim. Eu estou aqui esperando. Vinde a mim. Jesus fala. Então que a gente possa, meus irmãos, buscar, nesse exemplo de Zaqueu, buscar no exemplo de todos os outros irmãos que passaram ali por Jesus, irmãos considerados de má vida, irmãos considerados errôneos, viciosos, enfim. Vamos buscar nesses exemplos que esses irmãos conseguiram. Esses irmãos realizaram, esses irmãos tiveram coragem, fé, determinação e vontade, querer, e fizeram a parte deles. Que a gente possa, nas nossas preces a Deus, a Jesus, a espiritualidade, que a gente possa reforçar dentro de nós, pedir para que o Pai abençoe e aumente a nossa coragem, a nossa fé, a nossa determinação, o nosso querer. Que o Pai aumente isso dentro de nós para que a gente possa ter as atitudes certas, para que a gente possa agir em direção daquilo que nós verdadeiramente queremos e precisamos para a nossa vida. Que a gente possa agir, buscar cada dia aprender no Evangelho, aprender com a doutrina espírita, para que a gente possa ir praticando, agindo, fazendo a nossa parte. Porque o Mestre está ali, esperando a gente, esperando por todos nós, braços abertos, mãos estendidas, e falando para a gente: vinde a mim. Então que a gente possa ir, sim, até o Mestre, assim como Zaqueu foi. Meus irmãos, eu agradeço imensamente a oportunidade,
Agradeço imensamente a presença de todos vocês e, para terminar, eu gostaria de convidá-los para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, nesse momento, gostaria de te agradecer imensamente, Pai, por todos os ensinamentos, por todas as orientações trazidas por Jesus, trazidos pela doutrina espírita para todos nós. Ensinamentos que tanto nos ajudam, nos confortando, consolando, esclarecendo, nos ajudando, Pai, nessa nossa trajetória tão desafiadora por esse planeta de provas e expiações. Pai, nesse momento eu rogo a Ti que abençoe a todos os irmãos que estão conosco aqui, unidos virtualmente nesse momento. Abençoe os seus lares, abençoe as suas famílias, abençoe, Senhor, a nossa família universal. Estamos muito carentes de Ti nesse momento, Pai. Nesse momento de pandemia, nesse momento de distanciamento social. Pai, por favor, abençoe a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, todos os irmãos que estão enfermos em suas casas, todas essas equipes médicas que estão trabalhando incansavelmente, Pai, para levar o auxílio lenitivo aos irmãos aflitos e enfermos. Abençoe também, Pai, a todos os pesquisadores e cientistas que estão aí batalhando para descobrir a cura, a vacina, o tratamento. Senhor, abençoe esse nosso planeta, abençoe a todos nós. Aqui estamos, Pai, seus filhos, rogando o seu amparo, a sua bênção, a sua luz, a sua proteção sobre cada um de nós. Que a sua paz permaneça em nossos corações, que o Senhor possa aumentar em nós a resignação, a fé e a coragem para a gente seguir adiante, Pai. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Um grande abraço a todos.